se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. De novo, leia mais uma vez. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Agora, leia para estremecer o inferno e para entrar no coração, não só no seu, mas dessa pessoa que está do seu lado também. Leia bem forte. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, a Tua palavra, meu Deus, é a verdade. Senhor, fala conosco nesta noite, Pai. Meu Deus, que nós possamos compreender, oh Pai, como é bom Te obedecer, que nós possamos entender, ó Deus, que a obediência gera frutos, gera milagres, produz, meu Deus, bênçãos ilimitadas nas nossas vidas, e que nós, meu Deus, possamos desfrutar de tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor tem para nos dar, o melhor desta terra, Pai, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade. Amém, igreja? A palavra de Deus é a verdade. Não contém a verdade, mas simplesmente é a verdade. E a palavra de Deus declara que se nós estivermos dispostos a obedecer, nós comeremos os melhores frutos desta terra. Mas o melhor desta terra está reservado àqueles que obedecem, e não àqueles que desobedecem. Aos que obedecem. É como na casa de qualquer pessoa. O filho obediente ganha os melhores presentes. O filho desobediente não ganha. A não ser que na sua casa seja diferente. Seja o contrário, você dá os presentes para os desobedientes e para os obedientes também. Aí está tudo bem. Então significa que desobedecer vale a pena. Mas a palavra de Deus, e Deus estabeleceu determinadas regras. Aos obedientes está reservado desfrutar dos melhores frutos. Aos obedientes. A palavra de Deus, ela é verdade. Ela não é filosofia, a verdade não é filosofia, não é um conceito, não é uma ideia. Nós não nos apegamos à filosofia, a vãos conceitos, a ideias de homens. Não, nós nos apegamos à palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdade, ela é verdadeira. O próprio Jesus, ele declarou: eu sou o caminho Olha, você também conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por Jesus. Ele é a verdade. E quando nós falamos da palavra da verdade, nós estamos falando da palavra daquele que é verdadeiro. Olha só, e Jesus é o Filho de Deus, Ele é a verdade. Então significa que existe algo que não é a verdade. O que não é verdade é mentira. Tá fácil essa. Pergunta nem do Enem é. O que não é verdade é mentira. E a palavra de Deus, o próprio Deus, diz que o pai da mentira é o diabo. Olha, você também sabe. Então, se eu vivo em verdade, eu preciso entender que quem anda em verdade, anda em obediência. E quem anda em desobediência está onde? Na mentira. Olha só, nós precisamos separar os lados. Aquele que anda na verdade é de Jesus, é do Senhor e é obediente. E desfruta dos melhores frutos desta terra. Mas aquele que é mentiroso, é desobediente, é filho do diabo e vive capengando. Você deve conhecer pessoas assim. O tema dessa mensagem é vida bem-sucedida. Fala comigo, vida bem-sucedida. E o que Deus quer
para nós é que nós possamos viver uma vida bem-sucedida. Muitos confundem vida bem-sucedida com prosperidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cada coisa no seu lugar. Vida bem-sucedida não quer dizer que você ganha milhões. Não. Vida bem-sucedida quer dizer que sua família está estabelecida, que você tem um bom lar, que a sua casa é abençoada, que na sua casa tem a proteção de Deus, que você recebe o favor do Senhor, que Deus dá a você os frutos desta terra, que o Senhor te alimenta com o melhor. Isso é ser bem-sucedido. Existem pessoas que não ganham tão bem, mas têm uma vida bem-sucedida. E há pessoas que ganham muito dinheiro, muito. E nós conhecemos pessoas assim, que ganham muito dinheiro, são muito prósperas, mas não são bem-sucedidas. Porque é derrota na família, é doença, é preocupação, não dorme. Mas o bem-sucedido, chega a hora de dormir, ele fala: Senhor, contigo eu me levanto, contigo eu me deito, põe a cabeça no travesseiro e só no dia seguinte, dorme bem, dorme tranquilo. Então, nós precisamos entender que há uma diferença entre a prosperidade e ser bem-sucedido. E sabe, os pais se preocupam e querem que os filhos sejam bem-sucedidos, não é assim? É ou não é? Mas quando os pais, eles observam as vidas dos filhos e tentam ensinar o caminho, o melhor caminho, eles estão desejando para os filhos que eles sejam bem-sucedidos. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que eles querem para os filhos um bom casamento. Eles querem para os filhos uma vida melhor do que a deles. Eles querem para os filhos felicidade, que os filhos errem menos, que os filhos acertem mais, vivam de uma forma melhor, mais correta. Não é assim, irmãos? No final, os valores são outros. No final, os valores são os legítimos. Quando nós vamos procurar a respeito de ser bem-sucedido, não é o que o mundo diz, não é o que o mundo desenha. Um dia, eu fui num treinamento de vendas, de negócios, e o cara estacionou uma mega BMW na frente, e eu vi um monte de gente indo tirar foto. Eu falei: nossa, nunca... Pô, é um carro bonito, legal, excelente, top, quem tem, bênção. E aí na palestra dele, ele falou assim: se você não tem uma BMW, você não é bem sucedido. Eu falei: meu Deus, eu não sou ninguém. Mas o cara afirmava isso com tanta força. Eu falava: nossa, eu tenho um Fiat, eu devo estar no fundo de tudo. E eu saí dali e falei: eu preciso comprar uma BMW. Até hoje, irmãos, não rolou. Mas nós precisamos entender, não é o que os outros pensam a nosso respeito que faz de nós bem-sucedidos ou não. Não é isso. É como nós enxergamos naquilo que realmente tem valor. Na nossa casa, como é que está a nossa família? Poxa, pastor, tem área da minha vida que eu não sou bem-sucedido. Irmãos, isso acontece em todo lar, em toda família, mas tem jeito. Fala para quem está do seu lado: tem jeito. Fala para essa pessoa do seu lado: tem jeito. Josué capítulo 1, versículo 8, olha o que diz lá. Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será o quê? Bem-sucedido. Olha só, tem jeito, tem jeito. Falar, primeira coisa, olha aqui, ó, não cesse de falar da palavra de Deus. Fala para quem está do seu lado: não pare de falar da palavra de Deus. Não pare.
Primeira coisa, irmãos, nós precisamos falar a respeito da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para poder falar dela. Às vezes eu vejo pessoas que são velhas de igreja, que você fala assim, abra sua Bíblia em Gênesis, a pessoa começa a caçar, e vai procurando e não acha o tal do Gênesis, que é o início, o princípio, o começo de tudo. Então é o primeiro livro da Bíblia. Irmãos, não estou falando de gente nova, de gente que não tem a habilidade, não ainda desenvolveu a habilidade de manusear a palavra de Deus. Estou falando de pessoas que estão há anos na igreja e não conseguem achar as coisas. Tem dificuldade, ainda vai lá no índice para procurar onde é que está cada coisa. Irmãos, nós podemos melhorar. E como é que nós fazemos isso? Falando da palavra de Deus. Primeiro ponto. Segundo, medite na palavra dia e noite. Meditar na palavra dia e noite. Então amanheça com a palavra de Deus, anoiteça com a palavra de Deus. Pastor, eu vou andar com a Bíblia debaixo do braço. Se você quiser, irmão, fica à vontade, tranquilo. Mas não é disso que eu estou falando. Porque não adianta nada ela estar debaixo do seu braço se você não lê ela. Tem que ler, irmãos. Quantas pessoas você vê a Bíblia que ela está empoeirada, amarelada, lá no Salmo 91 na estante, achando que a Bíblia na estante vai fazer alguma coisa. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No coração, não é na estante, não é na prateleira, é no coração. E para entrar aqui no coração, tem que entrar na mente. Eu tenho que ler, eu tenho que entender, eu tenho que meditar. Que mais? Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nela está escrito. Então eu preciso falar da palavra, eu preciso meditar nela todos os dias. Para quê? Para eu saber o que eu preciso fazer, para eu saber como eu preciso caminhar, para eu saber qual é o passo que eu tenho que dar, para eu saber qualquer decisão que eu preciso tomar. Porque quanto mais eu sei da palavra de Deus, mais eu ouço a voz de Deus. Quanto mais eu sei da palavra do Senhor, mais eu ouço a voz do Espírito Santo. Então eu preciso fazer tudo conforme está nessa palavra. E se eu não sei o que está na palavra, como é que eu vou fazer conforme está? Como é que eu vou obedecer a palavra de Deus? Como? Se eu não conheço, se me há falta de conhecimento, como é que eu vou obedecer? Então eu preciso me empenhar, continuar aprendendo, prosseguir no caminhar com Cristo, aprender todos os dias. Mas aí o que acontece? Então você prosperará e será bem-sucedido. Quando você obedece à palavra de Deus, você prospera e você é bem-sucedido. Acho que você não entendeu. Quando você obedece à palavra de Deus, você prospera e você é bem-sucedido. O segredo, irmãos, está em obedecer. Você já viu aquela criança que ela é desobediente? Ela erra, ela não consegue fazer o que precisa ser feito, e você tem que falar: arruma a cama, você precisa arrumar a cama, você precisa fazer tal coisa. Sabe por quê? Ainda não entrou na cabeça, ainda não desceu para o coração. Poxa vida, mas às vezes é chato ficar falando. Irmão, quando você era criança, adolescente, quantas vezes os seus pais tiveram que falar para você até você aprender? E aí a gente acha que educar o filho, falou uma vez, pronto, está lá, ó, carimbado, garantido que vai acontecer. Não é assim. E a palavra de Deus é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É assim que a gente aprende.
É assim que a gente compreende, é assim que nós somos capazes de obedecer, e nós seremos bem-sucedidos. Fala comigo, bem-sucedido. Fala assim: Deus quer que eu seja bem-sucedido. Fala mais alto, fala assim: Deus quer que eu seja bem-sucedido. Irmãos, e para nós termos esse resultado, nós precisamos obedecer. Nada na palavra de Deus supera o ato da obediência. Nada, irmãos. Nada supera o ato de obedecer. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 10. No versículo 36. Hebreus 10, 36. Diz assim: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Vocês precisam perseverar, tem que continuar, tem que seguir em frente, não pode retroceder, não pode desistir, para que, havendo feito a vontade de Deus, porque tendo obedecido a palavra do Senhor, tendo feito aquilo que o Senhor quer que você faça, você alcance a promessa. O segredo está na obediência. Fala comigo, o segredo está na obediência. O desobediente não fala isso. Fala comigo, o segredo está na obediência. Às vezes, irmãos, eu vejo pessoas que elas têm dificuldade em obedecer. Elas recebem uma instrução, elas falam assim: vou fazer do meu jeito. A desobediência gera escassez. Fala comigo, desobedecer gera escassez. Mas a obediência traz abundância de frutos. Quando eu obedeço, eu colho, eu desfruto, eu como do melhor dessa terra. Tem pessoas, irmãos, que vivem derrapando. Você já viu gente que vive derrapando? Dá um passo para frente, dá um passo para trás. Dá 2 passos para frente, dá 2 passos para trás. Você conhece alguém assim? Parece que não vai. Ela começa, daqui a pouco desiste. Ela tenta, daqui a pouco para. Ela começa um outro negócio, ela larga a mão. Por quê? Eu anotei uma frase aqui, eu quero ler. Diz assim, da forma que você fala, você pensa. Fala comigo assim: da forma que eu falo, eu penso. E da forma que você pensa, você age. Fala assim: da forma que eu penso, eu ajo. Então, quando eu falo da palavra de Deus, quando eu medito na palavra de Deus, quando eu penso, eu vou agir conforme a palavra de Deus. Mas e se eu falo de forma hipócrita? Se eu falo com desprezo? Se eu falo dessa forma, como é que eu penso? Como é que eu vou agir? Como serão as minhas atitudes? Então, da maneira que eu falo é como eu penso, e como eu penso, eu ajo. Por quê? Se eu me alimento da palavra de Deus, eu falo da palavra de Deus, eu medito, eu penso na palavra de Deus, eu vou fazer tudo conforme a palavra de Deus. Amém, igreja? Eu vou fazer conforme Deus está me dando a direção. Deus, Ele gera resultados e proteção sobre quem é obediente. Aquele que é obediente tem resultados extraordinários. Aquele que é obediente está debaixo da proteção do Senhor. Abra sua Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 8, diz assim: e o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó?
não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha só, Deus falando numa conversa ali com Satanás. Ele fala: ó, você está vendo meu filho Jó? Não tem ninguém igual ele, em toda a face da terra não tem ninguém como Jó. Homem íntegro, íntegro é inteiro, não é pela metade, e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Jó obedecia a Deus. E lá no versículo 10, olha o resultado disso. Não é verdade que tu mesmo, Satanás falando para Deus, não é verdade que o Senhor mesmo colocou uma cerca ao redor dele? Em algumas versões fala muro, uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem. Abençoaste a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Satanás está falando: não é que você mesmo, Deus, o Senhor mesmo colocou um muro ao redor dele, uma proteção ao redor dele, que nada é capaz de entrar na vida de Jó? Não foi o Senhor mesmo que abençoou e protegeu os seus filhos, os seus bens? Não foi o Senhor mesmo que prosperou a vida de Jó? Irmãos, quando nós somos obedientes, o próprio Deus acampa o anjo dele ao nosso redor e não permite que nada invada o nosso território. A obediência gera proteção, a obediência gera resultados de grande prosperidade, de vida bem-sucedida. Jó era feliz porque a família dele estava protegida. Jó era feliz porque a família dele estava ali, seguindo no caminho, ia seguir o exemplo dele. Ele se sentia um homem bem-sucedido, porque Deus o abençoava em tudo, cercou a família, a vida dele e todos os seus bens. Nem a pata do camelo de Jó infeccionava, não tinha ferida, não tinha machucado, se fosse nos dias de hoje, mas nem o pneu do carro furava. De tão abençoado que Jó foi, de tão bem sucedido que Jó foi. Irmãos, nós precisamos entender que a obediência constrói nas nossas vidas fundação forte, alicerces bem estabelecidos. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim, Mateus 7, 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica. O que é isso? É obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Quem ouve e coloca em prática é porque está sendo obediente. Quem ouve e faz é porque está obedecendo a uma ordem, uma diretriz, a um comando. Mas a quem é obediente, este será comparado àquele que constrói a casa sobre um forte alicerce. Pode vir o problema que for, pode vir a dificuldade que for, vai bater contra a casa, vai bater contra a sua vida, vai se levantar contra você, mas Deus já colocou um cerco ao redor da sua vida. Nada vai te ferir, nada vai te derrubar, você vai continuar firme. Vão vir as pancadas, o próprio Deus diz, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E se nós obedecemos ao Senhor, se nós estamos em Cristo, então nossa casa está edificada sobre a rocha, irmãos. Nós estamos firmes no Senhor.
Deus rejeitou um homem. Havia sido escolhido e ungido um rei para Israel, chamado Saul. Mas Saul, num determinado momento da vida dele, ele se tornou desobediente. Ele resolveu fazer as coisas do jeito dele. Havia o modo certo, como existe o modo certo para fazer todas as coisas. E Saul falou assim: olha, o profeta está demorando, eu mesmo vou fazer o sacrifício aqui, eu vou fazer as ofertas a Deus, eu não vou ficar esperando nada, eu vou fazer do meu jeito. E Deus rejeitou a oferta de Saul. Deus rejeitou o próprio Saul. Rejeitou ele. Por que que Deus rejeitou Saul? Por causa da desobediência. O desobediente, ele é filho do maligno, e Deus não tem parte com ele. Deus não tem nada com quem é desobediente. Deus não dá nada para quem desobedece. Nada. Nada, irmãos. Mas Deus já havia escolhido outro. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Versículo 22. Atos 13, 22. Diz assim: e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu encontrei Davi. Davi estava lá no pasto, sozinho, largado pela família, lá no pasto, cuidando das ovelhas. E Deus falou: eu encontrei um segundo o meu coração. Eu encontrei um que fará toda a minha vontade. Eu encontrei um que vai me obedecer. A diferença entre o desobediente e o obediente. O próprio Deus rejeitou o desobediente. Desobedeceu, irmão, você vai receber rejeição de Deus. Vai receber rejeição. E tem gente que está com isso engasgado aqui, ó. Não está descendo, está difícil de engolir. Está difícil. Eu entendo, irmãos. Já fui desobediente. É difícil de engolir que eu tenho que obedecer, que eu tenho que ser obediente, que eu tenho que ser fiel, que eu tenho que andar certo no caminho, que eu tenho que entender a palavra de Deus, que eu tenho que fazer segundo o que a palavra de Deus me diz. Mas o desobediente pode se tornar obediente. Aquele que desobedece pode começar a obedecer, pode passar a ser obediente. Mas não adianta nada eu ser obediente à palavra de Deus, querer fazer tudo que está escrito na palavra, e às vezes negligenciar com determinadas coisas. Negligenciar na minha casa, no meu trabalho. Chega atrasado todo dia. Está desobedecendo, irmãos. Eu gosto de sair mais cedo, dá um jeitinho lá. Está desobedecendo, está dando um mau testemunho. Na minha casa eu faço assim, assim, assado. Cuidado, às vezes lá na sua casa você está sendo um mau exemplo. E eu falo, irmãos, por desobediente é difícil de engolir. É difícil. Talvez o diabo está falando no seu ouvido aí: você vai sair, não vai voltar mais, porque eu não gostei dessa palavra. Talvez ele está querendo aí no seu ouvido fazer você desistir, porque você não quer ser obediente. Irmãos, melhor é obedecer. Melhor é obedecer. Deus disse ao profeta Samuel a respeito de Saul: que prazer tenho eu em ofertas e sacrifícios, se a melhor coisa é a obediência. Nós precisamos obedecer, irmãos. Obedecer tudo que está na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer o que Deus espera de nós, porque há promessas, irmãos, de nós desfrutarmos do melhor. Deus abençoa quem é dele,
Sabe a Bíblia que fica aberta no Salmo 91? A pessoa não leu o Salmo 91, mas abra lá, Salmo 91. Versículo 14 em diante, diz assim: Deus diz: porque a mim se apegou com amor, porque você resolveu me conhecer e obedecer, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. O Senhor vai te levantar, vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Porque você se apegou a Deus, você falou: eu quero te obedecer, Senhor, eu quero te servir com alegria, eu quero dar o meu melhor, eu quero fazer tudo para agradar ao Senhor. Porque você se apegou ao Senhor com amor, então você vai provar do melhor dessa terra. Porque você se apegou a Ele com a sua melhor e maior devoção, então Ele vai te abençoar, Ele vai fazer a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho, tudo onde você colocar a sua mão, ser bem sucedido. Tudo, irmãos, tudo, tudo, tudo. Romanos 8, abra lá a sua Bíblia. Romanos 8, versículo 37. Diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada será capaz de separar desse amor de Deus, nada será capaz de tirar você dessa devoção ao Senhor, nada será capaz de fazer você desistir de servir ao Senhor com amor. Nada. Só que há um detalhe no meio do texto, que talvez seja a criatura que está sussurrando no seu ouvido. Quem é esse pastor para falar que eu tenho que ser obediente? Quem é ele para falar que eu tenho que obedecer? Eu não obedeço, eu faço do meu jeito. Essa criatura é Satanás, que está desejoso pela sua alma. Mas eu tenho certeza que você já escolheu a melhor parte. Você já escolheu, já tomou a decisão. E você falou: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero te servir com alegria, eu quero dar o meu melhor, eu quero me entregar completamente para o Senhor. Aleluia. Deus, Ele recompensa os seus filhos. E essa obediência, irmãos, é uma obediência que não é burra. Ah, mandou eu pular, eu pulo, mandou eu rolar, eu rolo, mandou eu cair, eu caio. Não, irmãos, é uma obediência inteligente. Quem obedece a Deus é inteligente, porque Deus, Ele nos ensina de forma racional. Por isso que a palavra primeiro tem que entrar na nossa mente, tem que fazer sentido, então ela vem para o coração, faz parte da nossa vida. Então eu entendo, eu leio, eu falo da palavra, eu medito, eu penso nela, eu estudo, e aí ela vem para o meu coração, simplesmente ela faz parte da minha vida, e não sai mais. Então quando eu obedeço, é porque já entrou no coração. Quando eu obedeço, é porque o coração está cheio da palavra de Deus. Quando eu obedeço, é porque o amor de Deus já me constrangeu de uma forma tão grande, que eu não sou capaz de fazer diferente, que eu não consigo fazer diferente. E lá em 1 Samuel capítulo 26, Samuel capítulo 26, no versículo 23, primeira parte desse versículo, diz assim:
e que o Senhor Deus recompense cada um pela sua justiça e lealdade. Que o Senhor Deus te recompense. Que o Senhor Deus te recompense pela sua justiça e lealdade. O leal é obediente. O leal não falha. O leal está junto. O leal não arreda o pé. O leal, ele não volta atrás. Que o Senhor te recompense por você ser fiel a Ele. Que o Senhor te recompense com os melhores frutos da terra. E nós voltamos lá em Isaías 1,19. Isaías 1,19. Coloca lá naquela versão NVI que eu pedi lá no começo. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Fique de pé no seu lugar. Repita assim comigo: se eu estiver disposto a obedecer, eu comerei os melhores frutos desta terra. Fala de novo, bem forte, crente que você é. Vamos lá, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Fale com o Senhor, feche os teus olhos, fala: Senhor, eu vou te obedecer, não importa o preço que custar, não importa o que eu vou ter que fazer, eu serei fiel, eu te obedecerei.